Primeira Epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 5. Não repreendas ao homem idoso, antes exorta como pai, aos moços como irmãos, as mulheres idosas como as mães, as moças como irmãs, com toda a pureza. Honra as viúvas verdadeiramente viúva, mas se alguma viúva tem filhos honestos, que esses aprendam primeiro a exercer piedade com a própria casa e a recompensar as suas progenitoras, pois isso é aceitável diante de Deus. Aquela, porém, que é verdadeiramente viúva e não tem amparo, espera em Deus e persevera em súplicas e em oração noite e dia. Entretanto, a que se entrega aos prazeres, mesmo viva, está morta. Prescreve, pois, estas coisas para que sejam irrepreensíveis. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Não seja escrita, senão viúva que conta ao menos 60 anos de idade, tenha sido esposa de um só marido, seja recomendada por testemunho de boas obras, tenha criado filhos, exercitado a hospitalidade, lavado os pés dos santos, socorrido atribulados, se viveu na prática zelosa da boa obra. Mas rejeita a viúva mais nova, porque quando se tornam leviana, quanto a Cristo querem casar-se, tornando-se condenáveis por anular o seu primeiro compromisso. Além do mais, aprende também a viver ansiosa, andando de casa em casa, e não somente ansiosa, mas também tagarelas e intrigante, falando o que não deve. Quero, portanto, que as viúvas mais novas se casem, criem filhos, sejam boas donas de casa e não dê adversário ocasião favorável de maledicência, pois com efeito já algumas se desviaram seguindo a Satanás. Se alguma crente tem viúvas na sua família, socorra-as. E não fique sobrecarregando a igreja, para que essa possa socorrer as que são verdadeiramente viúvas. Deve ser merecedora de dobrados honorários. Os presbíteros que presidem bem, com especialidades que se afadigam da palavra e ensinam, pois a Escritura declara: não amordaça no boi quando pisa no trigo. E ainda, o trabalhador é digno do seu salário. Não aceita denúncia contra presbítero, senão exclusivamente sob depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quanto aos que vivem no pecado, repreende-os na presença de todos, para que também os demais temam. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus e aos anjos eleitos que guardes estes conselhos, sem perversão, nada fazendo com parcialidade, a ninguém imponha precipitadamente as mãos, não te tornes cúmplice de pecados ou de outrem. Conserva-te mesmo puro. Não continue a beber somente água. Use um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Os pecados de alguns homens são notórios e levam a juízo, ao passo que de outros só mais tarde se manifestam. Da mesma sorte também as boas obras antecipadamente se evidenciam, e quando assim não seja, não podem ocultar-se.